Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os aspectos previdenciários dos acidentes de trabalho. Acidentes de trabalho, lamentavelmente, colocam o Brasil num ranking quase de primeiro país em número de acidentes de trabalho, uma daquelas estatísticas que nós não temos orgulho. E existem vários aspectos que nós podemos falar sobre os acidentes de trabalho. As questões da prevenção, as questões familiares, as questões sociais, econômicas, mas hoje nós vamos focar o assunto no seu aspecto previdenciário. O que é a previdência social, como é que ela enxerga, quais são os reflexos que tem os acidentes de trabalho. E para a gente poder entender um pouquinho, a gente poder conversar um pouquinho, nós temos hoje uma especialista, a doutora Amanda Coppoletti, advogada já há muitos anos, especialista, né, tem pós-graduação em Direito Previdenciário. Isso. E a gente estava conversando até para aperfeiçoar o seu trabalho, né, como advogada na área previdenciária, também é técnica em segurança do trabalho, né? Técnica em segurança. É muito bom. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao programa Direito em Foco. Obrigada, doutor. Obrigada mesmo. Boa noite aos espectadores. É um prazer estar aqui na sua companhia. Muito obrigado, doutora. E a gente estava até conversando antes do programa começar sobre a questão do acidente de trabalho. Para muitas pessoas, né, lógico que quem é da área jurídica tem uma ideia um pouco melhor do que seja o acidente de trabalho. Mas para muita gente, o acidente do trabalho, a primeira coisa que vem à mente é aquele acidente traumático, a queda do andaime, a explosão no posto de gasolina, enfim, essas coisas horríveis que são muito marcantes, mas não é só isso. A lei, a 8.213, ela dá algumas definições. E, doutora Amanda, qual é o conceito de acidente de trabalho? É só isso que eu falei, dessas questões mais traumáticas, ou existem outras questões, outras situações que podem ser consideradas como acidente de trabalho? Então, doutor, o acidente de trabalho, para o fim previdenciário, né, inclusive, ele está definido no artigo 19 da Lei 8.213/91, que é a lei que trata dos benefícios, da previdência e tudo mais. E o acidente de trabalho, como o senhor mesmo esclareceu, né, algum evento que ocorre, uma explosão, uma queda, é considerado acidente de trabalho para efeito de indenização e tudo mais. Mas equipara-se também ao acidente a doença profissional, por exemplo, né? Então é aquela doença que ela é desenvolvida em razão do exercício do trabalho específico, um trabalhador que eventualmente, por exemplo, mexe muito os braços, de forma repetitiva, adotando uma posição antiergonômica, a coluna igualmente. Então, tudo isso pode desencadear uma doença naquele trabalhador e essa doença também é equiparada ao acidente de trabalho. Ok, então nós temos os acidentes típicos e esses acidentes são considerados acidentes do trabalho, são doenças decorrentes do trabalho, do exercício do trabalho, algo específico, né? Com esforço repetitivo, uma doença que a pessoa tenha que você consiga ligar com o trabalho. Exatamente, né? A gente tem como doença do trabalho, a mais comum são as doenças da parte muscular, né? São as lesões por esforços repetitivos, LER, né? E o que acontece? Durante a atividade, alguma atividade específica, tomando como exemplo aqui na nossa região da ABC, que a gente tem as montadoras, tudo, então o operador de empilhadeira ou aquele ponteador que tem um movimento específico dos braços, da coluna, tudo mais. Então, em razão dessa atividade agressiva, é que ele acaba desenvolvendo aquela doença, e essa doença ela é equiparada ao acidente de trabalho. E equipara-se também o acidente de trajeto, né? Então, quando um trabalhador está no trajeto residência até empresa ou empresa, de volta para sua casa, quando ele sofre um acidente também é equiparado. É equiparado à doença profissional. Isso. Agora, a doença profissional, acidente do trabalho. Acidente do trabalho, exatamente. Agora, nas doenças profissionais, doutora Amanda,
Hoje nós temos algumas notícias de que estamos num surto, né, de doenças mentais, né? Sim. É o mal do século, né? A depressão tem sido considerada o mal do século. Talvez a gente tenha que falar um pouquinho sobre isso de uma maneira um pouco superficial, porque é um assunto extremamente complexo, envolve outras disciplinas, né? Mas nós podemos entender que doenças mentais possam estar relacionadas ao trabalho e dessa forma serem consideradas como acidente do trabalho? Sim, sim. Existe um crescimento de afastamentos acidentários. Isso pode ser até, a gente faz uma busca, o INSS disponibiliza um manuário que informa sobre os afastamentos, e afastamentos tanto previdenciários quanto acidentários. E aí, com base nesses dados, a gente pode ter uma noção da quantidade de afastamentos do trabalho decorrente das doenças psiquiátricas. Então, isso é um parâmetro para a gente entender como existe um avanço, né, no problema da saúde mental, inclusive relacionado ao trabalho, né? E isso é um ponto que tem sido bastante observado e estudado, especialmente porque junta outras áreas da empresa, como o SESMIT, como os funcionários, o pessoal do RH. Existe, né, todo um trabalho que é feito em equipe, dentro da empresa, para combater esse tipo de crescimento, né, da doença. Muito interessante esse assunto, doutora. Se a gente tiver tempo ainda nesse programa, vamos conversar um pouquinho, talvez no segundo bloco. É interessante. Né, porque eu acho que é um assunto que interessa toda a sociedade. Nós aqui da região do ABC, que temos atualmente, éramos uma região de empresas, de indústrias. Está havendo uma migração, né? A nossa força de trabalho está indo para os serviços, com pedidos de metas, de objetivos, que criam ansiedades, que criam uma série de situações que afetam a psique humana e que talvez a gente possa falar dos aspectos previdenciários, né? Não são aspectos médicos, né? Não é essa a nossa formação, nem nosso objetivo aqui como programa, mas os aspectos previdenciários. Então, aguarde que no segundo bloco depois nós vamos falar disso, mas por enquanto vamos entender um pouquinho mais esses reflexos previdenciários. Muito bem, detectado uma doença, certo, né? Ou efetivamente um acidente típico. O que a Previdência Social abrange para a proteção do trabalhador e da sociedade? Bom, num primeiro momento, verificada a ocorrência do acidente, a empresa tem a obrigação de expedir a CAT. Mas a gente sabe que no dia a dia... CAT é a Comunicação de Acidente do Trabalho. Isso, a empresa é obrigada a expedir. Mas a gente sabe que isso no dia a dia não ocorre, né? Porque, de alguma forma, o INSS tem que ser comunicado de que houve o acidente, para que até mesmo possa proceder ao afastamento do trabalhador, com pagamento de benefício e tudo mais, né? Mas, enfim, uma vez que o segurado solicita ao INSS, leva ao INSS a notícia de que houve o acidente, da forma que seja, ou de que ele está com a redução da sua capacidade, não consegue mais trabalhar em razão de uma doença específica que é relacionada ao trabalho e tudo mais, o INSS, ele num primeiro momento passa o procedimento da perícia médica e tudo mais, e o INSS tem alguns benefícios que ele pode conceder a esse trabalhador, né? E que depende do grau da incapacidade, de como é a incapacidade desse trabalhador para aquele trabalho que ele exercia, né? Então pode ser que tipo de benefício? Isso, a gente tem, então, a gente tem o auxílio-doença, tá? Que, considerando o acidente de trabalho, a gente tem o auxílio-doença acidentário, que é a espécie B91. Que é diferente do auxílio-doença, então... Porque nós temos o auxílio-doença previdenciário, que não tem nexo com o trabalho, não tem relação com o trabalho exercido, né? E a gente tem um auxílio-doença acidentário, que é a espécie 91, que tem relação com o trabalho exercido, né? Ou um acidente de trabalho, alguma coisa que tenha ocorrido, né? Tudo mais. Perfeito. Então, esse benefício ele é concedido pela autarquia quando o segurado se encontra totalmente, né? Total e temporariamente incapacitado. Então, ele precisa se afastar por um determinado período específico para realizar um tratamento
relacionado para tentativa de cura daquela doença, e aí ele pode retornar ao trabalho. Né? Então, total e temporariamente incapacitado. Não pode, ele tem que ficar em casa se tratando, não pode retornar ao trabalho. Esse é o benefício que ele fica recebendo. Exatamente, vai receber esse benefício. Um outro benefício que nós temos é o auxílio acidente, que é o B94, espécie B94, que é concedido ao trabalhador que se encontra definitivamente incapacitado, tá? Porém parcialmente. Ou seja, o trabalhador ele tem uma redução da capacidade laborativa, tá? Que essa é causada, né, por aquela doença específica que decorre do trabalho. Essa doença não tem cura, ele já fez tratamento, já fez tudo que podia fazer, não tem cura, porém não o impossibilita totalmente de trabalhar. Ele pode retornar ao exercício de uma atividade compatível, por exemplo, e pode, né, continuar trabalhando sem que se encontre, por isso que é parcialmente incapacitado e não totalmente incapacitado. Né? A gente tem também a aposentadoria por invalidez acidentária, que com a proposta de emenda, né, que vai vir da reforma da Previdência agora, proposta de emenda 6 de 2019, troca a denominação aposentadoria por invalidez por aposentadoria permanente. Né? Mas a essência é a mesma. A essência é a mesma. Então, para que ele o benefício deveria ser concedido ao segurado que se encontra total e definitivamente incapacitado para o trabalho. Ele não pode exercer de forma alguma aquele trabalho que ele exercia em razão da doença que ele desenvolveu em decorrência do trabalho. Né? E a gente também tem um outro benefício que é a pensão por morte daquele trabalhador que, enfim, veio a óbito, né, em decorrência de algum acidente que sofreu ou de alguma doença relacionada ao trabalho. Entendi. Né? Então, nós temos na ocorrência, na confirmação de que houve um acidente de trabalho, então nós temos o auxílio doença acidentário, isso. Temos auxílio acidente. Auxílio acidente que depois consolida e tal. Isso. A aposentadoria por invalidez acidentária. E no mais grave. Isso. Perfeito. Quer dizer, isso. Então há um conjunto de benefícios, né, que dependendo da situação o trabalhador vai receber, ou sua família no caso da pensão. Isso, previstos na Lei 8.213/91. Perfeito. Eu acho que ficou muito claro, doutora Amanda, essa rede de proteção, né, que às vezes até o benefício não tem um valor tão alto, mas pelo menos há uma rede de proteção para o trabalhador, ele não vai ficar abandonado, sem receber salário, sem receber nada. Então ele tem a Previdência Social, é para isso que o nome já diz, né? Previdência, vai lhe dar uma certa segurança dentro daquela circunstância depois de um acidente do trabalho. É garantia constitucional, né? Está na Constituição, artigo 201, parágrafo 10º, proteção ao trabalhador mínima, que sofre. Né? É mínimo, mas ela existe. Tá ótimo. Então nós vamos fazer o seguinte, doutora, no segundo bloco, nós vamos conversar um pouquinho então sobre essa questão que eu acho interessante. Eu acho que você que está nos assistindo também acha que essa abordagem da doença mental como um acidente de trabalho pode ser algo que a gente tenha que avançar e entender e refletir um pouquinho melhor nessa sociedade moderna em que nós estamos vivendo. Então, nos aguarde, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Direito em Foco. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter,
ou diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos ao Restaurante Vital Brasil. Quartas e sábados, a melhor feijoada é aqui. Com pratos diários e variados, carne, peixe, frango, parmegiana, estrogonofe, rabada e a famosa feijoada. Ligue delivery no fone 43186818 e faça seu pedido sem taxa de entrega. Rua Vital Brasil 328, Bairro Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul. E às quartas e sábados, vem experimentar a melhor feijoada da região. Agora deu vontade, né? Então vem, Restaurante Vital Brasil. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós estamos conversando com a doutora Amanda Coppoletti sobre os aspectos previdenciários decorrentes dos acidentes de trabalho. No primeiro bloco, a doutora Amanda nos deu uma aula aqui sobre as consequências previdenciárias dos acidentes e até no primeiro momento explicando sobre o artigo 19 da Lei 8.213, explicando o que é acidente de trabalho, né? Acho que deu para entender bem, mesmo aqueles que não são da área jurídica, deu para entender bem que não são somente aqueles fatos decorrentes de queda, né, de um andaime, de um acidente de motorista do ônibus que bate o ônibus, tal. Não é só esse tipo de situação. São decorrentes de outros fatores, até mesmo daqueles acidentes que acontecem no trajeto entre a residência e o local de trabalho e vice-versa, né? E as doenças profissionais. E quando nós estávamos conversando sobre isso, a doutora Amanda, fazendo uma explicação muito clara sobre as doenças profissionais, ela mencionou as doenças mentais, né? Ela até se referiu, é o mal do século. Né? Depressão, né? Então, a depressão é uma das doenças mentais. Então, a gente reservou aqui o segundo bloco para a gente avançar um pouquinho mais nesse tipo de situação. A gente percebe que muitos trabalhadores se esgotam com aquelas exigências de metas, e quando atinge a meta, dobram a meta, e sempre uma busca incessante de melhoria e de competição, e isso afeta o psíquico do trabalhador e reflete na sua vida profissional, não somente, mas também na sua vida social, vida familiar, vida de lazer, tudo acaba se comprometendo, tendo como origem lá o seu trabalho. Doutora, qual é a responsabilidade das empresas e o que a Previdência Social enxerga nesse tipo de situação que parece, pelo que a senhora falou no primeiro bloco, algo tão importante e agora se sobressaindo em relação às demais doenças? Qual é essa posição? Olha, quanto à Previdência, o INSS disponibiliza um anuário, né, como nós comentamos já, que é um anuário que informa a quantidade de afastamentos, né, relacionadas às doenças classificadas pelo CID, que é o Código Internacional de Doenças, né? E de acordo com os dados de 2017, por exemplo, no Brasil e nas grandes regiões, a quantidade de afastamentos pelo CID F43, que é o CID de reação grave ao estresse, algo assim, foi de 11.160 afastamentos, alguma coisa assim. 2016, essa doença específica psiquiátrica também está no topo das doenças relacionadas ao trabalho, né, classificadas como acidente de trabalho. E em 2016 o número também repete, coisa de cerca de 11.000 alguma coisa. E em 2015 a gente tem um dado também que está em torno também de 11.000, alguma coisa assim também. O que acontece? A Previdência está muito sensível a essa questão específica de afastamentos relacionados à doença profissional, porque eles
eles precisam fazer o controle desses dados, porque afinal de contas é da Previdência que sai, né? O pagamento dos benefícios e tudo mais, né? Então isso é uma coisa que tem sido observado. E para as empresas, o que acontece? A empresa, ela tem que, existe uma ideia de que a questão relacionada a assédio moral, que causa muito afastamento por doença psiquiátrica, né? É uma coisa que está tendo uma outra leitura agora, porque a empresa, muitas vezes, ela tem que mudar a sua cultura, e isso ela precisa da ajuda do SESMIT, ela precisa da ajuda do RH, porque existem mudanças que interferem na vida do trabalhador ali diário, que tem, às vezes até tem a ver com o meio ambiente de trabalho, alguma coisa assim, que tem que vir de cima, que é cultural. Então, as empresas estão tendo que ter a atenção a isso, a olhar o trabalhador como um ser humano, o que ele sente, o que está acontecendo com a vida dele, porque isso tem reflexo até mesmo na própria produção. Então, a questão da humanização das relações de Humanização, trabalho, exatamente. Na verdade, além de ser uma questão de humanidade, sim, é uma questão de prevenção. Então, prevenção. Você empregador, né? Você empresário, nós temos vários nos assistindo. Aliás, esse programa começou com o núcleo dos advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Então, você que é empresário, observe bem o que a doutora Amanda está dizendo. A humanização das relações de trabalho é uma maneira de prevenção. Então, você entregar lá um equipamento de proteção individual ao seu trabalhador, dá um protetor auricular, dá uma luva, dá um mangote, é uma proteção. Para que você não tenha consequências, está protegendo o seu empregado, e você está tendo uma prevenção de gastos. Então, cuidar da saúde mental do trabalhador também é uma maneira do empresário investir para que ele não tenha gastos. Exatamente, porque gera um custo. O trabalhador afastado gera um custo, né? Gera um custo para a empresa também. E isso não é interessante do ponto de vista econômico, financeiro para a empresa mesmo, né? Mas eu ainda gosto de citar mais o lado do humano mesmo, né? Do trabalhador mesmo. E eu acho que existem hoje formas de você cuidar da saúde mental do empregado. Agora, doutora Amanda, uma coisa que sempre intranquiliza o empregador é a questão do timing, do momento. Porque as doenças profissionais, de um modo geral, e todas elas me parece que são assim, elas vão aumentando gradativamente. Em um determinado momento é feita uma avaliação, não, ainda não é uma doença profissional, mas se percebe que está se caminhando. Isso. Nas doenças mentais, qual é a maneira, quando é que poderia se entender que ela já está ali existente e que ela tem um reflexo para a relação de trabalho e para a relação previdenciária? Nós teremos necessidade de um laudo médico, mas os serviços médicos da empresa que fazem os exames periódicos, me parece que não estão muito preparados para isso, não? Por isso que tem até empresa que tem contratado psicólogos, né? Psicólogos para ter uma abordagem. Isso é uma minoria ainda, não? Sim, minoria. Mas é por isso que existe a necessidade de um avanço nesse sentido, né? Porque o trabalhador está adoecendo, né? Está com a mente adoecida. Então, cada vez mais realmente é preciso que a empresa tenha consciência precisa ter esse aparato. A presença de um psicólogo na empresa é importante, mesmo que seja terceirizado, que seja. Né? E o momento adequado eu acho que o trabalhador ele dá alguns sinais. Se ele não vem trabalhar, se ele trabalha entristecido, se ele não tem vontade de trabalhar, de dar o seu melhor ali em equipe, se ele anda muito cabisbaixo. Isso também depende um pouco de quem é o gestor desse trabalhador, de quem é o líder desse trabalhador. Né? Existem... a gente que trabalha, né, na área empresarial, a gente percebe que as análises são qualitativas? Não, são quantitativas, né? Quanto ele produziu, quanto ele foi, quantos relatórios. Eu acho que esse tipo de análise acaba não existindo dentro de uma empresa, nos padrões, pelo menos da maioria das que eu conheço. Eu acho que um pouco de falta de acesso à informação, porque existem pesquisas, estudos que falam que quando um trabalhador trabalha feliz, quando ele traz a felicidade para o trabalho, ele até produz mais.
Isso é um dado que o corpo do RH pode te fornecer, por exemplo, entendeu? Com certas pesquisas, estudos, é uma coisa mais científica. Mas é comprovado, se o trabalhador trabalha feliz, ele até produz mais. Então, aquilo que a gente vê em algumas empresas, no Brasil, já algumas, mas que a gente vê em algumas empresas fora do país, onde vê lá os trabalhadores jogando bilhar, leva o ursinho de pelúcia lá e tal. Isso é mais do que uma moda, é uma questão de prevenção, de melhoria de capacidade, de qualidade de produção. Sim, guardadas as devidas proporções, né? Ninguém porque tem como colocar uma máquina de refrigerante à disposição ali e fazer a alegria de todos, né? Mas guardadas as devidas proporções, se você proporcionar meios dentro ali do ambiente de trabalho para que faça com que o clima fique mais leve. E isso não tem a ver com responsabilidade, falta de comprometimento, caimento de queda na produção. Isso não tem a ver com isso. É uma forma de você olhar para o ser humano, pelo menos um pouco por dia, um pouco por semana, desenvolver as habilidades outras diversas assim do trabalhador, promover eventos, enfim, existe uma infinidade de coisas assim que pode acontecer. Deve existir métodos científicos para que isso seja criado. Né? Pesquisas de clima, organizacional, coisas assim. Existem meios, existem técnicas, é só a empresa querer e mudar a cultura, que é mais importante. Tá, então, o que a senhora está dizendo, eu acho que isso é muito importante, é que a prevenção não basta só comprar os equipamentos de proteção individual ou instalar equipamentos de proteção coletivos, né, os EPCs. Sim. E eu estou protegendo a saúde do meu trabalhador. Vai além disso. Vai além disso. Tem a parte técnica, que seria até a mesma fiscalização do uso desses equipamentos e tudo mais, né? Mas uma atenção que, por exemplo, falando em prevenção, que até o mesmo profissional, o técnico em segurança, ele tem que ter para conseguir enxergar o trabalhador além daquilo que ele está mostrando, né? O trabalhador reduz a produção. Por quê? O que está acontecendo? Isso é importantíssimo. Muito bom, doutora Amanda Coppoletti. Está dando dicas. Eu acho que quem está assistindo o nosso programa aí, se prestou bem atenção, com certeza vai absorver tanto quem é empregador como quem é empregado. Vai ficar mais atento nas relações do dia a dia. Eu acho que a grande contribuição do direito para a sociedade é essa, é orientar para que a prevenção aconteça. Não adianta o trabalhador já estar doente e aí vamos tentar diminuir essa consequência. Vamos tomar as providências para que isso seja já eliminado antes que aconteça. Então fica a dica aqui da doutora Amanda, a quem nós agradecemos imensamente aqui a sua aula de direito e de humanidade, contribuindo aí com certeza para que as relações de trabalho sejam mais harmoniosas e mais felizes. Sim. A palavra felicidade surgiu na filosofia antiga e nós fomos desprezando ao longo do tempo. E acho que é o momento da gente voltar a olhar para a felicidade como um bem humano importante. Então, muitíssimo obrigado. Fiquei muito feliz de tê-la aqui no nosso programa. E o Direito em Foco, o programa Direito em Foco, volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá, muito obrigado pela audiência.